A iminente vinda do Senhor deve mover-nos à preparação para o encontro com Ele. Se você ainda não é inscrito, te peço que se inscreva no canal e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, para nos ajudar a levar esperança ao redor do mundo. Ore comigo. Bondoso Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra está rodeada de promessas. Promessas de que o Senhor é nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso esconderijo, o nosso pastor. Obrigado, Senhor, por essas promessas. Obrigado pelo refrigério em nossa alma, de que o Senhor está ao nosso lado em meio a tantas lutas. Senhor, te pedimos a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre o pastor Cristiel. Que ele venha falar, inspirado por Ti, e atinja os nossos corações para continuarmos sendo adoradores e transformados por Ti. Te pedimos, Pai, que assim como Paulo, a Tua graça nos baste, Senhor. Que possamos vencer as lutas na certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Continue conosco, se faça presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Queridos, meu coração fica extremamente aquecido em vê-los aqui. Sabe por quê? Vou contar para você um segredo. Ontem foi feriado, não foi? Muitas pessoas viajaram. E eu liguei para os meus pais conversar, e a minha família inteira estava reunida lá na casa dos meus pais. E ficou aquela dorzinha no coração assim, estou tão longe. Mas quando eu cheguei aqui na igreja e vi vocês aqui, essa dorzinha foi embora. Porque a família de sangue pode estar longe, mas a família de Deus está reunida na casa dele. Amém? Eu gostaria de dar alguns recados especiais. O primeiro recado é sobre um evento que vai acontecer no domingo que vem. O próximo domingo vai ser um domingo especial porque nós começaremos aqui no horário do culto, início às 7 horas, temas especiais da Bíblia. Alguns temas talvez complicados de nós entendermos, e nós vamos tratar aqui durante um período de aproximadamente 4 domingos. E antes do culto, às 6 horas da tarde, nós vamos iniciar as nossas classes bíblicas. Alguém aqui já participou de uma classe bíblica? Alguém já participou? Quem participava gostava de classe bíblica? Então nós estaremos aqui com as nossas classes bíblicas. Eu e o pastor Caio estaremos revezando os temas. Domingo que vem eu estarei passando o primeiro tema. Então eu vou ficar muito feliz se você estiver nas classes bíblicas conosco, porque isso mostra o teu interesse em aprender mais sobre Deus. Tá bom? Combinado então? O que vai ter domingo que vem? 2 eventos. Vão começar os nossos o quê? Domingos especiais, às 7 horas no horário do culto. E antes do culto, às 6 horas, nós teremos as nossas classes bíblicas. Tá bom? Vamos então para a palavra de Deus. Quero também dar as boas-vindas e o feliz sábado para quem está nos assistindo. Que Deus toque o seu coração nesse momento. Antes de nós abrirmos a palavra, eu quero te convidar para você fechar os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Oremos. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque estamos na Tua casa. Senhor, nós temos ainda essa oportunidade de podermos entoar louvores a Ti em alto e bom som, de podermos nos reunir aqui como amigos e irmãos. Nesse momento, ó Pai, tire de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que em algum momento tire a nossa concentração. A mensagem de hoje, ó Pai, é uma mensagem poderosa e nós precisamos entender um pouquinho mais sobre isso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode colocar para mim o PowerPoint? Está indo? Então está tudo bem. Eu quero falar para você que o título do nosso sermão de hoje é A Graça que Brota em uma Árvore. Eu já ouvi árvores, ou já vi árvores que dão vários frutos. Nunca vi uma árvore que dá graça.
mas essa daqui dá. Eu quero dizer para você que em um momento do curso de teologia, eu precisei fazer ali a árvore genealógica da minha família. E foi um momento especial para mim, porque eu pude entender um pouquinho mais quem eu sou, algumas características minhas, através dessa árvore genealógica. Eu não vou dizer quantas páginas deu, mas passa de 700. E ali, nomes e mais nomes e mais nomes e mais nomes. Não sei se você já teve essa oportunidade. Se alguém aqui já fez uma árvore genealógica, para conhecer um pouquinho mais sobre a sua família. Há um tempo atrás, os cientistas fizeram um estudo, não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês. E eles analisaram 13 milhões de pessoas. E eles queriam encontrar um ancestral comum nessas 13 milhões. Então, esses cientistas de universidades dos Estados Unidos e Israel se juntaram. E o jornal É o País, ele lançou essa matéria sobre essa pesquisa, que diz assim: a análise obteve 5,3 milhões de árvores desconectadas. A maior delas une 13 milhões de pessoas, um pouco mais do que a atual população da Bélgica. Toda a humanidade faz parte da mesma família, diz o autor do estudo, Yaniv Eurick, geneticista e cientista de computação da Universidade de Columbia, Estados Unidos, que também é diretor científico, e ali eu não estou conseguindo ver. Empresa dona do GN.com. De acordo com a teoria matemática, se cada pessoa pudesse projetar 75 gerações, completaríamos a árvore genealógica da humanidade, que conectaria todo mundo. De um aborígene na Áustria, passando por uma pessoa europeia ou africana, até um esquimó no Alasca, explica Eric. E 75 gerações não é tanto, são cerca de 2.000 anos. Não estou falando sobre voltar à pré-história, esclarece. Nós que somos criacionistas, quando lemos o livro de Gênesis, entendemos que toda a humanidade veio de um casal. Que casal era esse? Anos depois, os cientistas precisam tentar e dizer assim: Bíblia de lado, nós vamos ir na lógica, nós vamos ir naquilo que para nós é a razão. E quando eles estudam a razão, eles chegam à conclusão que toda a humanidade faz parte da mesma família. Sabe onde eu quero chegar com isso? A Bíblia apresenta algumas árvores genealógicas. E talvez, se você tem o costume de fazer um ano bíblico, se você não tem, eu te indico a realizar essas leituras. Se você tem o costume de fazer ano bíblico, você chegou num livro chamado Crônicas. 1ª e 2ª Crônicas. E, gente, o que tem de nome um atrás do outro naquele livro? E Esdrom era pai de Abidom, que era pai de Nefitalom, e é cada nome estranho. E geralmente quando a gente chega nesses livros, a gente para de ler. Por quê? Porque dá sono ficar lendo um nome atrás do outro. E aí está um probleminha nosso. Porque a gente se batiza, mas parece que tem gente que foi batizado no suco de maracujá. Dorme no culto, dorme na leitura. Mas isso faz parte. No entanto, existe uma árvore genealógica que eu tenho certeza que não vai tirar sono. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus, no capítulo 1. Todos encontraram? Então espera aí que eu estou encontrando. Chegamos. Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esdrom, Esdrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. É cada nome, gente. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi ao Salomão, que daqui fora mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acasa a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés. Pula para o versículo 15, 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, na qual nasceu aquele que se chama Jesus. Depois de tantos nomes eu te pergunto, essa era a árvore genealógica de quem?
de Jesus. É interessante que Mateus, quando ele começa escrevendo essa árvore genealógica, versículo 1, olha o que ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus ele especifica de forma resumida, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão? Porque durante todo o Antigo Testamento havia a promessa que o Messias que viria seria filho de Davi, da linhagem de Abraão. Então o que Mateus está querendo dizer para nós é: esse Jesus que eu estou falando aqui é o Messias prometido. E agora ele começa a descrever a genealogia de Cristo. E eu vou te mostrar que existem algumas surpresas aqui nessa genealogia. Algumas surpresas no texto. Vamos lá então? Mais uma vez nós vamos recapitular alguns nomes, ok? Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de quem? De Tamar. Primeira surpresa do dia. Naquele tempo, não era comum, você não encontra em escritos da época, mulheres nas genealogias. Eles não colocavam. As genealogias eram só os homens e os filhos homens. Mas na genealogia de Jesus, Mateus faz questão de colocar o nome de Tamar. Alguns estudiosos apontam que na tradição judaica, num livro chamado Talmud, que era uma coleção de tradições e de leis, nesse livro havia uma oração chamada oração matinal. Os judeus ortodoxos da época, todas as manhãs quando eles acordavam, eles oravam a Deus a seguinte oração que estava no Talmud. Dizia assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou gentil, que são todas as pessoas que não são judeus, porque eu não sou gentil, porque eu não sou escravo e porque eu não sou mulher. Essas eram as orações dos judeus daquela época. Essa oração está carregada de preconceito, ou seja, haviam distinções e haviam diferenças dentro da sociedade, e quando vem a genealogia de Jesus, ela quebra isso. Ela quebra tradições, contra tudo e contra todos. Jesus diz: a minha família é diferente. E a primeira mulher que nós encontramos aqui é Tamar. A história de Tamar está em Gênesis capítulo 38. Nós não iremos ao texto em todas as histórias, em apenas algumas. Mas a história me diz que Tamar era a nora de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, Judá fazia parte de um desses 12 filhos, que posteriormente se tornaram o que nós conhecemos como as 12 tribos de quem? De Israel. Beleza? Tá dando para acompanhar? Faz sentido até aqui? Então Judá, ele tinha uma nora que era chamada Tamar. Judá tinha 3 filhos. Tamar era casada com o primeiro filho de Judá. E a Bíblia me diz que esse filho de Judá, ele fazia o que era mal perante o Senhor. Ele não respeitava a Deus, ele era um idólatra, um homem mau. E a Bíblia me diz que por ele ter um coração mau, Deus permitiu que esse filho morresse. Então, se a gente continuar na história, isso significa que agora Tamar é viúva. Só que eles não tiveram filhos, ou seja, a geração não continuaria. Existia uma lei no Antigo Testamento que Deus fez para proteger as mulheres, porque naquela época, uma mulher viúva que não tinha um marido, ela estava praticamente condenada a morrer, porque ela não tinha quem a sustentasse, quem a cuidasse dela e a ajudasse. Então o que Deus fez? A lei do levirato. Essa lei era uma lei que se um homem morresse e deixasse a sua esposa e eles não tivessem filhos, o irmão dessa pessoa deveria casar com a esposa viúva, para que ela pudesse agora ter ali os seus cuidados e as gerações continuassem. O que acontece aqui é que o primeiro filho de Judá morre, eles não têm filhos, o segundo filho de Judá se casa com Tamar. Mas a Bíblia me diz que o coração desse homem também era mau, e ele não queria que as gerações dos seus irmãos, do seu irmão continuasse. Então ele não tinha relações com Tamar. E a Bíblia me diz que Deus, sabe o que fez com ele também? Deus permitiu que ele morresse.
E aqui todo mundo já está pensando que tem uma maldição em cima de Tamar. Todo mundo que casa com ela morre. Coitada da Tamar. Mas a Bíblia me diz que esse segundo filho morreu. Mas ainda tinha o quê? Um terceiro filho. Só que esse terceiro filho ainda era uma criança. Ele não poderia se casar com Tamar. Sabe o que Judá fez? Judá chegou para Tamar e disse o seguinte: Tamar, já que o meu filho aqui é um pitoquinho, é um gurizinho, que nem a gente fala lá no sul, o que nós vamos fazer? Volta para a casa dos teus pais, vai para a casa do teu pai. Quando o meu filho mais novo, ele crescer, a gente te pega lá de novo, te traz e você casa com ele, mas você vai ter que esperar. Tamar aceita a proposta, volta para a casa do pai. Passam-se os anos passaram e Tamar foi esquecida. Judá não cumpriu a sua parte da promessa. O filho cresceu e não se casou com Tamar. A história me diz que Tamar, ela fica muito revoltada com isso. E um belo dia ela se veste no que a Bíblia diz de uma meretriz, de uma prostituta, e ela vai até a beira de uma estrada por onde Judá estaria passando. Naquele momento Judá para, entra na tenda dela, eles têm ali relações, e daquela relação que eles tiveram, nascem 2 filhos, que estão também na genealogia de Jesus. Aquele que deveria ser o avô, se tornou o pai. Eu pergunto para você, é um exemplo de família ou não é? Você gostaria que a sua família fosse assim? Sim ou não? Alguma vez na historinha das crianças você já viu alguém contar a história de Tamar? Mas por que ela está na genealogia de Jesus? Tantas mulheres na Bíblia, histórias maravilhosas, mas nós encontramos na história de Cristo essa mulher, Tamar. Sabe o que Tamar representa aqui? Tamar nos mostra que na árvore genealógica de Cristo existe lugar para aquelas pessoas que se sentem injustiçadas. Na árvore genealógica de Jesus existe lugar para aquelas pessoas que se sentem traídas, que se sentem enganadas. Meu querido, minha querida, se você veio à igreja hoje buscando um alívio, eu quero dizer para você, existe um lugar na árvore de Jesus para todas as pessoas que não se sentem amadas. Esse é o resultado da graça de Cristo. Eu quero ler um texto para você, que está na... Gente, eu não sou muito do inglês, tá? Então vou dar um inglês aportuguesado aqui. Review and Herald, 15 de setembro de 1896, Ellen White diz: a graça é um atributo de Deus demonstrado a seres humanos que não a merecem. A graça é dada a pessoas que não merecem. Não a buscamos, mas ela foi enviada em nossa busca. Olha que frase linda. Nós não a buscamos, mas a graça foi enviada em nossa busca para nos resgatar. Ela continua dizendo: Deus se alegra em conceder essa graça a todos os que anseiam por ela. A cada um Ele apresenta condições de misericórdia, não porque sejamos dignos, mas porque somos completamente indignos. Nossa necessidade é a qualificação que nos dá a certeza de que receberemos esse dom. Sabe o que te dá a certeza de que você pode receber a graça? O fato de você não ser merecedor dessa graça. Primeira surpresa já vimos aqui. Vamos continuar então? Vamos lá. Tamar, versículo 3, Tamar gerou a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de quem? Raabe. E nós encontramos outra mulher na árvore genealógica de Jesus. Quem era Raabe? Josué, capítulo 2, até o 6, vai contar a história da invasão do povo de Israel para tomar a cidade de Jericó. A Bíblia me diz que naquela cidade havia uma mulher prostituta chamada Raabe. Enquanto na história anterior, Tamar ela se veste
de uma prostituta, ela se faz de uma meretriz. Raabe vivia assim e todo mundo sabia. A história me diz que Josué, ele separa 2 espias, e ele diz para os espias o seguinte: vão até Jericó. Deus nos prometeu essa cidade, mas eu quero saber o que está acontecendo lá. Quem é esse povo? Eles vão até Jericó. Quando os 2 espias chegam, alguém aqui já viu filme de ação? Quem aqui já gosta de filme de ação? Aqueles filmes de espia, 007. Então assim, pensa nessa cena agora. Os caras chegam na cidade de Jericó. Eles entram na cidade, eles precisam dar uma ali de espias. É os Jack Chans da vida. E eles estão lá, tentando fugir dos soldados. E no meio dessa fuga, dessa invasão que eles fazem para descobrir um pouquinho mais sobre a cidade, eles precisam fugir, eles entram na casa de Tamar. Tamar abre as portas e diz: entrem aqui e se escondam. Eles entram na casa de Tamar e ficam, de Raabe, desculpa. Vocês vão me ver errar os nomes alguma vez, tá bom? Em alguns momentos, mas faz parte. Eles entram na casa de Raabe, e Raabe esconde aqueles 2 espias. Os soldados vêm procurando eles, e Raabe dispersa os soldados. Depois ela vai conversar com os espias, e olha que conversa interessante eles têm. Raabe olha para eles e diz o seguinte: ei, por mais que nós aqui durante muitos anos vivemos adorando outros deuses, o nosso povo ouviu falar sobre um Deus que abriu o Mar Vermelho. O nosso povo está aterrorizado, porque nós estamos ouvindo histórias de outras cidades por onde vocês passaram, e por causa do Deus de vocês, vocês ganharam. Então eu quero fazer um pedido. Se o Deus de vocês é esse Deus tão forte e poderoso, no dia que vocês vierem destruir Jericó, eu peço misericórdia para minha família. Olha que fé dessa mulher. Passaram alguns dias, Israel vai atacar Jericó, e você conhece aquela história. Eles berram, eles gritam, as muralhas caem, e apenas uma muralha fica em pé, onde tinha um cordão vermelho, que estava a casa de Raabe. Sabe o que nós aprendemos com Raabe? Raabe, ela vinha do meio pagão. Raabe adorava vários deuses. Mas quando ela ouve falar sobre o Deus verdadeiro, parece que um ponto de interrogação vem à sua mente. E Raabe decide crer. Em Hebreus capítulo 11, na lista dos heróis da fé, sabe quem a gente encontra lá? A lista dos heróis da fé parece que só tem nomes de pessoas extremamente importantes. Sabe quem a gente encontra lá? Raabe. O nome de Raabe está na lista dos heróis da fé. E por ter tomado a decisão de aceitar esse Deus naquele único momento que ela teve, Raabe então fez parte da genealogia de Jesus. Sabe o que nós aprendemos com isso? Existe lugar na árvore genealógica de Cristo para aqueles que têm dúvidas da existência de Deus. Talvez você veio até a igreja nessa manhã, mas com o teu coração um pouco angustiado, porque você não sabe se esse é o caminho certo a seguir, porque você tem dúvida se está fazendo mesmo aquilo que Deus quer de você, ou porque você está pedindo um sinal do céu, dizendo: Senhor, por favor, me mostra que o Senhor existe. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz um amigo no último ano, no terceiro ano, terceirão que a gente chama, e esse amigo era o Rodrigo. Rodrigo, se você estiver nos assistindo, estou com saudade de você. Esse amigo era o Rodrigo. O Rodrigo era ateu, mas pensa num cara inteligente, inteligentíssimo. Rodrigo sabia tudo sobre a bolsa de valores, sobre investimentos, e ele lia muitos livros. No último ano, o Rodrigo passou uma faculdade para fazer direito. Com certeza ele já está formado e deve ser um ótimo advogado. Faz um tempo que a gente não conversa mais. Mas eu me lembro que às sextas-feiras de noite, nós íamos para uma salinha que tinha no colégio, que era a sala pastoral. Talvez o Guilherme, ele se lembre da sala pastoral do IACS, lembra, né? Nós íamos para a sala pastoral, só eu e o Rodrigo, a gente ficava ali discutindo sobre a Bíblia. O Rodrigo, ele fazia perguntas e eu rebatia as perguntas dele, e ele fazia outras perguntas que eu ficava quieto. Sabe aquele momento que a pessoa ela joga um argumento
Tu não tem resposta na hora, mas depois quando tu está tomando banho, tu lembra, opa, eu podia ter falado isso. Geralmente era o que acontecia comigo, então a gente precisava sempre ficar voltando nos nossos assuntos. E um dia o Rodrigo falou para mim, eu só vou acreditar em Deus no dia que Jesus aparecer para mim em carne e osso, daí eu vou acreditar. Falei, Rodrigo, não é que não seja impossível disso acontecer, mas nem sempre a forma que Deus trabalha o teu coração é da maneira que tu quer. Mas eu te desafio, eu me lembro, na nossa última semana no colégio, antes da formatura, eu iria para um lado e o Rodrigo iria para o outro. Nós nunca mais nos veríamos praticamente. E eu me lembro que eu falei para ele, Rodrigo, por favor me promete uma coisa, que se Deus aparecer para você, você vai estar com o teu coração aberto para receber Ele. Um ano se passou, no outro ano teria a formatura de alguns amigos que ficaram no colégio, eu estava no Paraná, eu voltei para o Rio Grande do Sul para ver a formatura, e sabe quem encontrei lá? Encontrei o Rodrigo, terno bem vestido, aqueles ternos ajustados, bonitos, bem estilo advogado, bem planejado tudo. O Rodrigo ele vem, e a igreja do IACS, o formato dela é parecido com essa igreja aqui. Então você tem os bancos quase fazendo uma meia-lua. Eu estava sentado numa ponta, o Rodrigo estava sentado na outra, e eu vi que o Rodrigo estava ali de longe, eu vi ele. O Rodrigo se levantou, no meio do caminho ele começou a chorar. Chorou, eu corri, abracei ele. Falei, Rodrigo, como você está, cara? Tudo bem? E ele me deu um abraço, e sussurrando, sabe aquele sussurro de choro? Ele chegou no meu ouvido e falou, Cristian, Deus apareceu para mim, e eu me batizei. Gente, aquele momento não pude conter a emoção, porque vocês, não sei se vocês já passaram por essa experiência, de uma pessoa totalmente incrédula sobre Deus, quando ela conhece esse Deus, o amor que eu via nos olhos do Rodrigo era um amor muito maior do que aquele que eu tinha. E em outras palavras ele continuou dizendo, e a partir de agora, aonde eu estiver, eu vou pregar desse Deus para as outras pessoas. Existe um lugar na árvore genealógica de Jesus, se por um acaso esse é o teu sentimento sobre Deus. Mas vamos continuar nossa leitura, não vamos parar por aqui. O versículo 5 continua dizendo, Salmão gerou a Raabe, Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de quem? Mais uma mulher nós encontramos aqui, terceira mulher da manhã que nós encontramos. Falamos sobre Tamar, falamos sobre Raabe, e agora, quando Mateus ele escreve o texto, ele faz questão de dizer, Salomão nasceu de Davi por tomar aquela que era mulher de outra pessoa, que era mulher de Urias. O que esse texto está querendo nos dizer é que existia aqui um pecado gravíssimo. Você se lembra da história de Davi e Betseba? A Bíblia me diz que quando o exército de Davi foi para a guerra, Davi não quis ir junto, ele ficou em casa. Ele estava admirando ali o seu palácio. E bem diz aquela frase, né? Mente vazia é oficina de quem? Do diabo. Lá estava Davi, mente vazia. E ele estava admirando o seu palácio. E em certo momento ele foi até a janela do palácio e viu uma mulher se banhando ao lado. E os seus olhos se alegraram com o que ele viu. E ele mandou que os seus homens fossem até lá e buscassem Betseba. Betseba era a esposa de Urias. Urias estava no campo de batalha, lutando para defender Davi. Ele toma Betseba, eles ali têm relações, e daquela relação Betseba fica grávida. Davi, muito inteligente, para tentar esconder o pecado dele, sabe o que ele faz? Ele chama Urias da batalha. E Urias vem, ele fala, Urias, vai descansar, rapaz, vai lá com a tua esposa, dorme lá com ela. Plano de Davi, se ele dormir com ela, ele vai pensar que o filho é dele. Inteligentíssimo, mente vazia. Foi lá. Só que Urias falou para Davi, não.
Como eu posso ir me deitar com a minha esposa se os meus colegas, os meus amigos estão morrendo no campo de batalha? Urias tinha mais caráter que Davi. E olha que Urias, ele era um gentil. Ele não era nem daquele povo ali. Sabe o que aconteceu? Urias não foi para sua casa. O pecado de Davi ainda não havia sido encoberto. Sabe o que ele fez? Ele mandou uma cartinha, não tinha Zap na época. Ele mandou uma carta para os generais do exército e falou: coloca Urias na linha de frente, para que ele seja morto. Essas são as palavras que a Bíblia traz. Coloque Urias na linha de frente para que ele seja morto. Os generais acatam a decisão de Davi. Urias vai para a linha de frente e não dá outra. Urias é morto no campo de batalha. Agora sim, pecado está resolvido, não é mesmo? Passam-se os dias, um profeta chamado Natã, ele vai até a casa de Davi, ele conta uma historinha de uma ovelha. Ele diz assim: um homem tinha muitas ovelhas, o outro só tinha uma. E aquela ovelhinha, que era apenas uma, que uma pessoazinha mais pobre tinha, era como se fosse uma filha para aquele senhor. O que acontece é que o homem que tinha muitas ovelhas, no dia que ele recebe uma visita, ele vai até a casa do seu vizinho, que só tinha uma, ele pega a sua ovelhinha e mata para servir. Davi se revolta e fala assim: esse homem tem que ser morto, esse homem não merece viver. Natã olha para ele e fala assim: ô miserável, esse homem é tu. Eu não quero me atentar aqui ao pecado de Davi, eu quero me atentar aqui a Betseba. Alguns estudiosos da época, lendo a história e lendo principalmente esse texto de Mateus, aonde Mateus não faz questão de colocar o nome de Betseba, mas dizer aqui fora a mulher de Urias, mostrando ali que algo errado aconteceu, eles dizem que Betseba foi violentada por Davi. Um homem poderoso, onde todas as pessoas faziam o que ele queria, onde ele tinha poder para mandar e desmandar. A história me diz, alguns estudiosos acreditam, que Betseba foi violentada por Davi. Ela não queria que aquilo acontecesse, ela era fiel ao seu marido. Sabe a parte triste dessa história? Betseba perdeu o homem que ela amava, porque Urias morreu na guerra. E Betseba precisou carregar por toda a sua vida o peso de ter a sua inocência quebrada. Nós aqui frequentamos uma igreja de aproximadamente 600 membros, 650. Eu não conheço a tua história, eu não sei as dores que você carrega no teu coração, mas eu quero dizer algo para você. Se por um acaso em algum momento da tua vida, alguém que você amava muito te machucou, alguém arrancou de você a sua inocência, seja por uma violência ou por um abuso, e você se sente quebrado demais para ir até Jesus, você se sente sujo demais para ir até Jesus, eu quero dizer algo para você. Deus está aqui hoje para te libertar desse peso, porque existe lugar na árvore genealógica de Cristo para te receber. Talvez tenha uma culpa no teu coração, e essa culpa está te consumindo aos pouquinhos. Uma culpa de infância, adolescência, ou já na fase adulta. Sabe o que Jesus diz para você? Ele fala: ei, deixa esse peso para mim, e toma o meu peso para você, porque o peso que eu carrego é leve, é suave, você não precisa mais sofrer por causa disso. Existe um lugar para aqueles que sofrem na árvore genealógica de Jesus. Você está conseguindo entender? Você conseguiu perceber que com essas 3 mulheres, com esses 3 nomes, nós estamos encontrando lugar para cada um de nós na árvore genealógica de Jesus? Mas o texto, ele não para aqui. Eu quero que você pule agora para o verso 16, o último verso que nós lemos. E o verso 16 diz assim: Jacó gerou a José, marido de Maria,
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A quarta mulher que nós vamos analisar nessa manhã se chamava Maria, aquela que foi escolhida para fazer parte, como mãe de Jesus, desse plano para salvar a humanidade. A história me diz que quando o anjo vai conversar com Maria, Maria prontamente aceita fazer a vontade de Deus. E o seu coração se alegra e Maria fica contente. O que a gente não se atenta na história é que a Bíblia deixa claro que Maria, ela fica grávida sendo virgem. Naquela época, isso era caso de falácias. Hoje já, se isso acontecesse, nós sairíamos julgando para tudo que é lado e falando, como assim? Como assim não casou e está grávida já? E naquela época não era diferente, só que tinha um problema. Naquela época eles apedrejavam e matavam mulheres que faziam isso. E o que está acontecendo aqui é que Maria, sabendo de todas as consequências, sabendo que seria acusada, sabendo que seria humilhada, sabendo que seria rejeitada, ela decide fazer a vontade de Deus. Igreja Adventista da Morada, eu quero dizer um negócio para você, e eu quero que você entenda isso nessa manhã. Existe um lugar na árvore genealógica de Cristo para você que decide ser fiel. Existe um lugar na árvore genealógica de Jesus quando você decide fazer a vontade de Deus. E eu sei que tem pessoas aqui que talvez sofrem no trabalho, que talvez sofrem na faculdade, ou em qualquer outro ambiente, por causa da fé que decidiram seguir. Existe um lugar na árvore genealógica de Cristo para você. Nós falamos aqui sobre vários tipos de pecados. Todos tinham algo em comum: o adultério, o pecado sexual, que durante muitos anos assolou a humanidade, e parece que Satanás continua batendo aonde? Na mesma tecla. E assim, ele derruba pessoas importantes, e assim, ele derruba homens, ele derruba mulheres. Por quê? Porque ele sabe que é nisso que nós somos fracos. Mas no meio de todo esse povo se levanta Maria, uma mulher que decidiu, mesmo sabendo que era fraca, ela decidiu fazer a vontade do Pai. Você está conseguindo entender? Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel. E se você tomou a decisão hoje de ser fiel a Cristo, eu quero te dizer, existe um lugar para você na árvore genealógica de Jesus. Eu gostaria de encerrar ou ir para a nossa conclusão com o último nome. Vocês perceberam que eu pulei alguns versículos? Eu parti do versículo 5, versículo 6, nós fomos direto para o 16, pulamos 10 versículos. E nesses 10 versículos nós encontramos um nome: Manassés. Você conhece a história de Manassés? A Bíblia me diz que Manassés, filho do rei Ezequias, começou a reinar em Israel, em Judá, com 12 anos de idade. E por 52 anos ele reinou em Israel. Conclusão do reinado de Manassés: o pior rei que passou por Israel. A Bíblia me diz que Manassés, ele era um homem tão cruel, um homem tão pagão, que ele fez Israel pecar mais do que os povos ao lado, que eram os povos pagãos, e que deles se esperava esse tipo de pecado. O povo de Israel se tornou um povo irreconhecível por causa do pecado de Manassés. Mas Cristian, o que Manassés fez? Se você for em 2 Crônicas capítulo 33, você vai ter uma descrição de pecado de Manassés. Sabe qual o pior pecado daquela descrição? Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que Manassés tinha várias concubinas, para que ele pudesse ter vários filhos, e esses filhos eram oferecidos em sacrifício a Moloque. Quer que eu te conte como eram esses sacrifícios? Moloque tinha braços estendidos,
metal, ouro, com braços estendidos, buraco na barriga de Moloque, buraco na boca de Moloque. Sabe o que acontecia? Nesses braços estendidos eles colocavam um tacho. Conhece tacho? Fazer melado? Eles colocavam um tacho e esquentavam aquilo. Quando aquilo estava quente o suficiente, Manassés pegava o seu filho e jogava em cima do tacho e deixava fritar. Os gritos da criança entravam pela barriga de Moloque e ecoavam no vale do Inom, que era onde ele oferecia esses sacrifícios. Você consegue imaginar essa cena? Matar o próprio filho. Manassés não tinha um pingo de amor em seu coração. A Bíblia me diz que ele consultava agoureiros, que ele consultava necromantes. Todo tipo de pecado que você pode pensar, Manassés cometia. Horrível. O decorrer da história diz que um dia os assírios, o povo mais cruel que tinha na época, atacou Israel. Para você ver o nível de crueldade dos assírios, em volta da cidade da Síria, eles colocavam pedaços de madeira cravados em volta da cidade. As cabeças das pessoas que eles tinham matado em batalha, eles colocavam em volta da cidade para mostrar. Alguns arqueólogos dizem que a estrada que levava até a Assíria era uma estrada de piche, e junto com aquele piche estavam misturados os corpos das pessoas que eles mataram. Os assírios então chegam em Israel, destroem a cidade e levam para a Síria, sabe quem? Manassés. A Bíblia conta que durante esse caminho até chegar na Síria, eles colocaram anzóis no nariz de Manassés e puxavam Manassés como um boi por esses anzóis, enquanto eles iam a cavalos. Na Síria, Manassés foi jogado num calabouço, todo machucado, destruído. Manassés então se lembra do Deus do seu pai Ezequias, e enquanto estava no calabouço, Manassés faz uma oração a Deus e diz assim: Senhor, se ainda em teu coração tiver misericórdia para comigo, eu aceito o teu perdão. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus então olha para Manassés e diz: Manassés, eu te perdoo e eu vou te restituir rei de Israel. Manassés ele sai daquela prisão, ele volta para Israel. E agora ele destrói Moloque, ele destrói os postes ídolos, ele destrói tudo de errado que Manassés fazia. Ele tem uma mudança de 180 graus na sua vida. E a Bíblia me diz que os últimos dias da vida de Manassés, ele se tornou um dos melhores reis que passaram por Israel. Sabe o que eu aprendo com a história de Manassés? Não existe poço tão profundo que Deus não possa te recuperar, te salvar. Existia uma música de crianças que dizia: qual o tamanho do braço de Jesus? Eu, intrigado, perguntei à minha mãe. Ela disse: é gigante. Esse é o braço de Jesus. Num poço profundo ele estende o seu braço e nos resgata. A história de Manassés nos ensina uma lição importante, porque o mundo aí fora, ele prega uma coisa. O que ele diz? Venha para a igreja, venha para Jesus, porque Ele te recebe de braços abertos, com os teus pecados, com as tuas falhas, com os teus erros. E você não precisa mudar, porque Deus te ama do jeito que você é. É isso que está na história de Manassés? É isso que você está vendo nessa história? Se for isso, eu saio do púlpito e vou embora da igreja, e nunca mais eu prego aqui. É isso que a gente vê nessa história? Não. Sim, Deus te aceita do jeito que você é, com os teus pecados, com as tuas falhas, com os teus erros, mas Ele te recebe para te transformar. Se Manassés voltasse para Israel e não tivesse mudado de vida, provavelmente ele seria novamente destruído. Mas porque Manassés decidiu mudar, existe um lugar na árvore genealógica de Deus para ele. Se por um acaso nessa manhã
você veio até a igreja esperando que Deus tocasse no teu coração, eu quero dizer uma coisa para você. Porque Cristo um dia morreu em uma cruz, existe um lugar na árvore genealógica para você.